E aí? Boa noite, pai. Você tá bem? Tô bem, graças a Deus. E você? Tô bem, graças a Deus. Mais uma Que live live, entregue, hein? né? Que É, live, velho. Que live, mano. Você é louco, mano. muito legal, muito legal. Quando a gente fala, é bem o feedback que você deu, né? Quando a gente fala de coisas um pouco mais retrô, do passado, né? Nossa, isso mexe com a gente e mexe com o público também, né? E eu fui acompanhando os feedbacks ali, tipo, eu tive um insight na hora ali, as coisas não acontecendo. Aí eu falei, nossa, me falem a casa noturna que vocês frequentavam, né? Cara, aquilo foi uma nostalgia. Com Sensacional, cara. certeza, cara. Isso é muito legal, isso é muito legal. E é uma forma de gerar uma retrospectiva emocional também, né? Verdade. Que as pessoas Todo começam a mundo resgatar curte. no passado, né, cara? E o que, que eles Sim, faziam? A casa que eles curtiam, as pessoas que eles conversavam, a amizade que eles tinham na época, né? E tudo isso sim. começa a vir, né? É, Eu, show de bola, cara. o que foi legal, Rafa, é que eu lancei um desafio ali na hora. Ó, pessoal, todas as casas que eles estavam falando, eu frequentei todas, né? Na época tinha alguns DJs que eu seguia, e na época eu já gostava desse lance de música, DJ, né? Aí eu falei, ó, pessoal, vamos lá, quero ver quem manda uma casa aí que eu não fui. Aí mandaram 3 casas lá no final, né? Tava no final do Aham. meu set, eu falei, poxa, eu não fui nessas 3 casas, né? Mas Contramão, Reggae Night, Toco, Arena, Abrigo Nuclear. Nossa, eu fui em tudo isso aí, Abrigo cara. nuclear, cara. Eu lembro do Abrigo abrigo nuclear. Nuclear. Eu fui uma Ficava na antes, marginal. na Marginal, perto do SP Ficava Market na ali. marginal. É isso aí, isso aí. Que É, legal, cara. era onde era a fábrica da Nivea, se eu não me engano. Era bem É, legal. isso mesmo. Isso É ali, isso o aí. galpão que tinha ali, né? Um Muito galpão, legal, cara. muito, É. muito E legal. aí eu me negava, na época, eu me negava a ir no Arena. A Arena Music Hall que ficava lá na Dutra. O pessoal, não, vamos pro Arena. Eu falei, não, que Arena? Vamos no Abrigo. A gente é local aqui, né? Manda em tudo aqui, vamos ficar aqui, né? E aí o Abrigo fechou. Eu falei, puta merda, eu vou ter que ir lá experimentar esse tal de Arena, né? Caraca, aí foi amor à primeira vista, realmente. A iluminação do Arena, E ela era olha menor que que o Abrigo. coincidência. Sim. E olha, comecei minha vida profissional na rua do Arena. É, Profissional tinha, que eu tinha digo, rotatória ali na seguindo a frente, né? área que eu queria. Isso. Bem ali, bem na Padre José Padre Garzotti. José Gazotti. Isso. É Isso isso aí aí. mesmo. Lá mesmo. Isso aí, isso aí. E aí o Arena foi anos, cara. Nossa, acho que foi 4, 5 anos curtindo o Arena. E aí eu ia pro Arena de sexta, sábado, né? E quando era domingo, falei, nossa, onde eu vou, né? Domingo era um dia meio chato pra ir pra balada. Aí, em vez de. Todo mundo ia pro Reggae Night, né? Só não gostava de ir à noite, assim, no reggae. Aí o que eu fazia? Eu ia pras domingueiras. Então eu ia pra Sim, Toco, ia pra Overnight. Aí começava meio-dia, era da meio-dia às 6 da tarde. E aí eu ia pra lá. entendi. Cara, aí era. Até hoje eu fiz um tributo aqui ao Ricardo Guedes, né? É um DJ daquela época. Ele tinha um jeito muito legal de tocar. Ele tocava o máximo de música em menos tempo. E hoje, Entendi. na minha live, eu toquei mais de 17 músicas. Então, época de Não, ouro, né, cara? tem que aproveitar, né? Tem que aproveitar. E o legal é que essa live trouxe muita coisa, né? Trouxe a nossa amizade novamente, né? A É. gente estava distante, a gente trabalhou junto na adolescência. Eram 2 novatos ali começando, se divertindo, cada um Verdade. numa área totalmente diferente. Você praticamente ainda seguiu alguma coisa muito parecida com tecnologia, mas eu mudei totalmente. Ali era mais um início de profissão, né? De amadurecimento como pessoa responsável, digamos assim. Né? Verdade. E aí cada um seguiu o caminho e por causa dessa pandemia a gente acabou se encontrando numa live na rede social. E aí eu falei, poxa, A gente já tinha. Eu não me recordo, eu tava tentando resgatar na cabeça, porque a gente perdeu um pouco de contato. Logo no começo, que cada um foi para um canto ali, né? Pediu a conta lá da empresa. sim, E aí a gente ficou um tempo assim. Eu falei, nossa, mas. Aí eu fico me questionando, como que eu não lembro como que eu encontrei ele. Eu falei, poxa, será que eu encontrei em algum lugar? Ou será que eu googlei ou pesquisei?
né? Não, eu não me recordo. acho que a primeira vez foi num shopping. A gente se encontrou num shopping e só nos cumprimentamos ali, e aí isso gerou de falar, poxa, eu vou ver se ele tem rede social, aí a gente acabou se adicionando ali no Face. Entendi. E já era Face, não faz tanto tempo assim. E aí quando eu lancei o livro do Senna, que foi o... esse eu fui. Isso. E aí eu te convidei e falei, poxa, eu vou convidar só amigos que são pessoas que eu curto, seja de épocas diferentes. E aí eu peguei e falei, não, vou chamar, e aí você me causou a surpresa de ir. Teve outras pessoas que acabaram indo e achei muito legais, assim, que eu não tinha tanto contato mais. E a gente bateu um papo, mas com a questão da correria de todo mundo, eu lançando vários projetos aí com Senna, e você, a gente acabou se perdendo um pouco ali, só comentando alguma foto de um, de outro ali na rede social. E aí quando você começou com essas lives por causa da pandemia, eu acabei assistindo uma, porventura apareceu no meu Instagram, que você estava online lá, comecei a assistir. Deixa eu ver o que esse louco tá fazendo. E me tocou bastante na hora que você estava fazendo a homenagem para as pessoas da linha de frente dessa pandemia, né? E eu falei, poxa, cada um usa a ferramenta que tem para poder ajudar da maneira e da melhor forma possível. E aí eu falei, eu queria ajudar de alguma forma, você trazendo alegria para casa de todo mundo, pro celular de todo mundo, pro YouTube, o que for. E aí eu falei, poxa, eu queria ajudar. E naquele momento que você estava fazendo aquele minuto de silêncio para os profissionais de linha de frente, eu peguei e falei, poxa, o que eu tenho aqui em mãos agora é poder doar um livro meu para a live, para fazer um sorteio. E as estatuetas do Senna, acho que quem me acompanha sabe, ou que não, dá uma pesquisada. E aí você automaticamente viu aquilo, achou que era mentira, porque no primeiro momento você acabou falando, isso é verdade mesmo? Não, eu não, assim, ó, na hora que eu li, eu falei, mas será que é para doar? Eu fiquei meio na dúvida. Eu vi que ele falou, estou dando, né? Eu falei, pô, mas para que ele tá dando? Na hora ali... você já tinha. Não, você já tinha novato em live, né? Não, eu já tenho um livro bem legal, o livro e uma estatueta, né? Uhum. E aí eu fiquei meio... Na live, cara, tem hora que nem a gente tá fazendo a live aqui, tem até algumas pessoas aqui, eu já vi que tem até um amigo meu conectado, o Clayton, que é o cara que, inclusive... entrou primeiro que você, hein? Então, cara, esse cara aí, bicho, foi ele que, ó, tudo isso aqui que tá atrás de mim aqui, ó, foi graças a esse cara aí, entendeu? Que legal, então, cara. Ele me incentivou, depois da empresa que a gente trabalhou junto, eu fiquei um tempo desempregado e fui para uma outra empresa, aí eu conheci esse cara lá. Esse cara já foi DJ profissional de casa, foi residente já, né, se não me engano, do Arena, e não o Arena da Dutra, mas acho que era, olha lá, ele tá aí, ó, é nóis, já mandou aí, ó, abraços. Esse é meu irmão, cara. Esse cara é meu irmão. Legal, esse cara me ajudou demais. Já tocamos várias juntos, já fizemos festas juntos, né? E aí, o que aconteceu, cara? Foi engraçado que eu não lembrava desse lance. Eu falei, putz, mas onde será que eu conheci o Rafa de novo, né? Daí, acho que você falou aí que eu lembro que a gente se encontrou no shopping, tava acho que a sua filha, a sua esposa, né? E a minha filha e minha esposa também, a gente acabou se encontrando ali pelos corredores, falamos bem rápido. E aquilo, né, cara, e foi muito bacana, cara, aquele lance lá quando eu te encontrei lá no shopping JK, se não me engano, né, que você estava assinando os livros. Sim, então, eu fiz a sessão de autógrafo no JK, e aí você chegou lá e falei, poxa, que legal, cara, até o Aurélio veio. Só, a Miriam tá conectada aí também, só que, ó, eu vou te contar uma história que assim, ó, tem hora que eu sou... Cara, eu trabalho em Alphaville, né? Então é desgastante você vir no horário de trânsito ali. E esse dia eu vim embora no horário normal, saí de lá 5 e pouco, cheguei em casa, né? Aí, nessa que eu cheguei em casa, a Miriam, ela sabia, ela tinha esse evento. E eu chego assim, nossa, quando eu chego de casa, eu chego meio desanimado para sair de novo. E aí, eu cheguei, ela, olha, tem um evento hoje, vamos lá. E a gente não conhecia aquele shopping, tinha curiosidade de ir lá, né? Nossa, cara, essa mulher é sensacional. E a gente pegou e foi. Aí, ó, ele até mandou aqui o Cleiton, tocou na Lime, na Lemon, na Vinil, na Class, Arena. Que legal. Lá, na Arena Vila Olímpia, na Secret, entre outras. Esse cara é top, cara. Esse cara é monstro. Que legal. Devo muito esse cara aí.
E aí, cara, a gente pegou e foi, né? Falei, vamos lá, fomos, né? E aí, quando eu vi você, eu falei, nossa, mano, olha... Eu pensei que ia chegar a noite de autógrafo, cara, eu Sabe não o que é via... engraçado, Eu nunca fui, cara? eu nunca tinha ido nisso. Então, entendeu? sabe o que é engraçado? Que nem você falou, nossa, cara, tal. Eu tenho muitos amigos, eu falo isso constantemente. As pessoas, às vezes, elas acham que a gente ficou metido, a gente... E não é, cara, a gente é a mesma pessoa de sempre. É uma questão profissional somente. E me tocou bastante quando você foi, porque eu falei, poxa, são pessoas. Esse tipo de amizade é o que vale, né? Tanto tempo distante, fez questão de vir. Era totalmente um horário que já é tarde no meio da semana, quer dizer, hoje em dia as pessoas. Agora não, né? Mas antes as pessoas não tinham esse. Pô, vou sair de novo de casa no meio da semana. Não era um final de semana, não era um pior, passeio. né? Pior, aquele shopping ali, ele tá no miolo do vucu-vucu do trânsito, né? Isso aí. Mas foi uma experiência maravilhosa, cara. Eu iria de novo aonde você estivesse, né? A minha filha ficou encantada. Eu comecei a contar um pouco da sua história, não daquele Rafael que estava ali assinando as coisas e abraçando as pessoas. O Rafael lá, que eu conheci jogando boliche lá no shopping, aquele cara humilde, né? Que legal, me acolheu dentro da sua casa, lembra disso? Sim, né? sim. Tá, o Rafael da zoeira, e até você falou um negócio no começo da live, e eu vou até discordar de você, né? Você falou, quando a gente trabalhava junto, eu ainda não era essa minha profissão, entre aspas, né, cara? Porque você fazia a caricatura de todo mundo lá, né? Cara, olha, você falou isso agora, eu não estava lembrado. Você é o cara da caricatura. Eu cuidava do mascote da empresa, cara. Então, tá vendo? Tupanzinho. Nossa, era uma coisa assim. Cara, você resgatou agora, velho. Eu tinha o mascote da empresa e tinha um jornalzinho que a filha do dono cuidava, Cristina, acho. Cristina, eu lembro dela. Filha do Zé Luiz. E aí isso é uma coisa que acho que eu passo isso quando eu dou algum tipo de palestra, algum bate-papo com pessoas que estão buscando uma carreira profissional, eu busco isso. Eu sempre falo isso. Não pode desistir nunca e buscar e pegar e fazer bem feito qualquer brecha que a vida te dá, né? Eu trabalhava dentro de uma metalúrgica no departamento de controladoria, quer dizer, totalmente oposto ao que eu almejava. Lógico que eu era um garoto ainda, era muito novo, mas naquele momento que teve a oportunidade de, olha, precisa se criar aqui, era uma coisa simples, mas fazer bem feito já era uma satisfação, né? Nada cai de mão beijada, então a gente tem que buscar isso de alguma forma. E isso foi uma maneira bem bacana que foi um estupim, digamos assim, né? Esse jornalzinho, na época que a gente trabalhava juntos nessa empresa, acho que foi uma das primeiras coisas que eu vi chegando a um público maior que minha família dentro de casa. Mike 2. Porque hoje em dia, graças a Deus, com a internet, você consegue propagar isso mais rápido e várias pessoas veem o seu trabalho muito mais rápido, né? E antigamente não tinha isso, né? Não tinha. Então era uma satisfação saber que a empresa inteira estava levando para casa, para os filhos, colorir um desenho que eu tinha feito. Então isso era bacana, já me satisfazia bem como profissional. Só que aí, com a questão, cada um vai buscando seus objetivos, você acaba saindo e, graças a Deus, meu segundo emprego já foi numa agência de publicidade. Então eu tive a oportunidade de já dar um passo além. E graças a Deus por causa do desenho também. Eu lembro até que a gente, além do passo, a gente tomou foi um empurrão, né? Porque aí a empresa ela começou a ter problemas na época, uma tristeza, cara. Nossa, eu adorava aquela empresa. E aquele problema que a empresa viveu naquela época, acho que se eu não me engano eu saí primeiro que você ainda, né? Ela deu um empurrão profissional na gente, porque foi bem engraçado. Bem naquela época, eu tinha aquela pressão, estudar, você tem que estudar, você quer ser alguém na vida, você tem que estudar. E a molecada de hoje é um pouco diferente hoje, né? Que nem você falou, os recursos estão diferentes, né? Que nem nessa época de pandemia aí, tem nego que estuda pelo celular, computador, a gente não tinha nada disso. E aí eu tinha aquela pressão, né? Daí o que eu fazia? A gente trabalhava ali junto e eu estudava à noite, né? Então eu estudava à noite e quando eu fui, cara, como eu ia pagar meus estudos, e ganhava pouco, não ganhava muito, né?
assim, ganhava pra minha zoeira da época, ir pra balada, casa noturna, né? Que era o que eu gastava meu dinheiro, comprar um tênis de marca, né? E aí eu comecei a pagar os estudos, já não sobrava dinheiro para nada. Então aquele tênis que eu comprei de marca já acabou durando 3, 4 anos, né? Se arrastando. Então assim, porque os focos era o estudo, né? Eu tinha que estudar. Sim. E logo que a gente se conheceu, eu já estava estudando. Eu lembro que eu fazia já tecnologia, só que ainda não era faculdade, né? E quando eu tomei aquele empurrão, aí eu já tinha tido um curso de tecnologia na época que eu te conhecia. Eu trabalhava tinha tido uma chance. Um ex-chefe, que o nome dele era José Roberto, nunca me esqueço desse cara, como eu queria encontrar esse cara. Esse cara falou palavras para mim que hoje eu falo para as pessoas mais novas, né? Ele usou a seguinte frase na época, quando ele pediu a conta da empresa, ele sabia que eu tinha feito tecnologia, aí ele pegou e me levou para trabalhar com ele. Eles estavam implantando um sistema lá de engenharia, lá, né? Ele falou, vem trabalhar aqui comigo em TI. Ele pegou o meu currículo e falou, você fez TI, né? Eu falei, acabei de me formar, inclusive, isso foi em 1994. E aí ele foi levar pra TI, cara, passou um ano, esse cara brigou com o diretor e pediu a conta, filho. E eu falei, nossa, e agora, cara? Eu vou ficar aqui sozinho, responsável. E os caras chegaram e falaram pra mim, ó, a gente não tem dinheiro, não vai contratar ninguém, você vai ficar aqui como responsável da área na época não era nem TI, era CPD. CPD. Centro de Processamento de Dados. Até então, eu já tinha rodado a empresa inteira. Já tinha trabalhado na contabilidade, no fiscal, no recebimento. Aí eu peguei, Rafa, eu falei, beleza, vou abraçar. Mas e aí, como é que eu faço? Eu não sei as coisas, né? Eu tenho um mundinho ali que eu sei fazer. Aí ele me falou o seguinte, Rafa, até hoje eu falo isso para todo mundo. Ele falou assim, ó, você não precisa saber tudo. Mas você precisa conhecer quem saiba. Cara, que legal. palavra forte, velho. Eu falei, nossa, eu uso isso até hoje, pra todo mundo. Até eu, quando eu me deparo com um problema, eu falo, não, beleza. Você viu o que eu falei hoje na live, no final? Sim. Os problemas estão aí para ser resolvidos. Então você não pode fugir deles, correr. Você tem que resolver o problema. Mas você não pode perder o seu objetivo, né? Uma das lives que a gente fez, você já estava com a gente quando caiu a luz? Tava. Foi a segunda live que eu tava participando. Então, o que aconteceu ali? A gente tinha o objetivo de entregar a live 21 horas. E aí teve aquele problema. Aí muitas pessoas me procuraram e falaram, eu no seu lugar já teria desistido. Eu falei, não, mas eu não desisto. Você entendeu? Se eu tinha recurso e eu tinha várias informações para tentar contornar, por que não enfrentar o problema? Aí a minha filha, nossa, guerreira, ela segurou a live. Ah, é verdade, teve até sorteio. Você tem razão, você estava com a gente. Teve sorteio. Fomos até o sorteio. Então ali a gente provou tudo que eu ouvi lá atrás desde essa época, sabe? Não desistir, ser guerreiro, não correr dos problemas, resolver. Né? Até você falou, focar nos seus objetivos. E se você não conhece tudo, veja ao redor quem conheça para te ajudar, entendeu? Cara, tem que ser assim. A vida tem que ser desse jeito. Isso te empurra pro sucesso, cara. Então... É o que eu falo isso constantemente, tanto pessoal como profissional. Todo mundo tem a chance de buscar o seu sonho. Né? A negativa, eu vou te contar uma história que é bem engraçado. Quando eu tive a ideia do Corinthians, eu acho que eu já te contei um pequeno trecho que eu entrei numa loja do Corinthians e vi uma criança chorando. Acho que eu já te contei sobre isso, que a criança estava lá chorando, que o pai queria, porque queria vender a camiseta para a menina. Queria que a filha dele tivesse a camiseta do Corinthians. E aí eu vendo aquilo e a menina chorando, porque aquilo não atraía a criança. Não era um brinquedo, não era uma boneca, não era nada. Mas pro pai era muito. E eu percebi que o Corinthians não tinha nada de infantil. Estava começando com as lojas, tinha acabado de cair para a segunda divisão, uma estratégia de marketing maravilhosa que eles fizeram. E aí, quem sou eu na fila do pão? Né? Que nem o pessoal fala. Não era ninguém. Se eu não acreditasse em mim, eu ia ter algum tipo de ideia e ia ficar só na conversa de bar. Vou lá, conto para um amigo e só.
E aí eu fiquei com isso na cabeça e eu cheguei no escritório e falei, não, eu vou tentar achar quem eu posso falar dentro do Corinthians que eu tenho uma ideia de fazer alguma coisa para o público infantil. E não tinha essa ideia formada ainda. E por incrível que pareça, eu consegui a reunião em poucos minutos. A gente mandou um e-mail e o Luiz Paulo Rosenberg, que era diretor de marketing do Corinthians na época, ele simplesmente retornou o meu e-mail e eu não falei nada, falei que eu tinha uma ideia. Ele retornou o meu e-mail falando, não, vem aqui amanhã. Quer dizer, era complicado isso. E nesse dia eu peguei e falei, não, eu vou levar o projeto do Corinthians à frente. E entrei na empresa do Luiz Paulo Rosenberg, um cara que você olhava na televisão, e eu vi, na hora que ele passou, eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Porque era um cara distante, você entra, era um mundo totalmente diferente ainda para mim. E aí quando eu acabei entrando na sala de reunião, ele falou, o que você tem para me oferecer? E aí eu apresentei o mangá do Corinthians, que era o primeiro gibi que eu tive ideia de fazer, e ele adorou. A minha reação não era essa, e eu assustei quando ele curtiu, só que ele falou o seguinte, eu quero pro dia daqui 20 dias. E aí entra no ponto que eu contei essa historinha para te falar aquilo que você falar de não desistir, que as pessoas te empurram para baixo. Exato. Nesse momento, eu acabei recebendo um turbilhão de informações, porque assim que eu saí da reunião, umas 4 emissoras entraram em contato com a gente, querendo marcar para filmar. Eu não sei se foi a assessoria dele que mandou, só sei que assim, foi quase igual sair de um Big Brother. Você não era conhecido e de repente todas as emissoras estavam querendo falar contigo por uma ideia totalmente inusitada. Aí eu percebi que eu fui o primeiro a ter essa ideia no mundo. Nossa, sensacional, hein, cara? O Corinthians foi o primeiro time do mundo a ter um mangá em história em quadrinhos. E eu não tinha essa ideia. E aí a mídia veio jornal do Japão querendo saber quem eram os malucos, porque o mangá ele é um estilo de desenho muito elitizado para um público específico. E aí entra as críticas, porque você começa a ser bombardeado de informações. Oi, Mari. Aí, ó. Obrigado, mandou parabéns. Parabéns, Rafael, ó. E aí, o que eu fiz? Eu peguei e falei, não, eu não vou desistir. E no meio do projeto, sobre mídia, os haters de hoje, fui atrás em aprender aquilo que você falou. Se você não sabe, busca quem sabe e você vai atrás. É isso aí, velho. É isso aí. E aí eu fui atrás disso, fui tentar aprender, entender. E eu tive essa reunião e achei muito bacana. Eu falei, poxa, que legal. E essa reunião ele falou assim, olha, como vai ser esse mangá? Era quase uma entrevista. E eu falei, olha, vai ser colorido e 80 páginas. Ele pegou e falou assim, colorido? Eu falei, Ele falou assim, você não entrega nunca, em 20 dias, um mangá de 80 páginas colorido. E eu olhei para ele e falei assim, olha, então vamos fazer o seguinte, a gente marca uma próxima reunião, daqui 20 dias, só para te entregar o mangá. Aquilo me motivou, a ir à frente, né, ir atrás disso. Acabou dormir! E aí, mas nada, se você se organiza, se você cria um roteiro na sua vida, da hora que você acorda até o final, não como uma pessoa com toque, né? Porque durante o dia pode ocorrer várias imperfeições do que você estava planejando. Mas isso gerou imprevistos, né? Mas isso, eu me organizei com um projeto e aí eu consegui entregar. E foi a primeira vez que deu aquele boom na mídia, porque a gente conseguiu entregar um mangá. Então foi o meu primeiro projeto de grande impacto, foram 50 mil exemplares para o Brasil inteiro. Então um rapaz que desenhava o jornalzinho na empresa que a gente trabalhou, que era para os profissionais, eu tive esse boom e sem perder a essência que acho que todo mundo tem que carregar, né? Que é continuar sendo respeitoso, trabalhar honestamente, trabalhar
Isso não muda nada na sua vida, na questão de ideologia que você preza. Então, em virtude até isso, a nossa amizade aqui, ó, foi destino de distanciamento somente. Estamos juntos aí, conversando, batendo um papo hoje. Então, isso é uma forma que é aquilo que você falou, tem que ir atrás, tem que ser objetivo no que você busca, que é o grande impacto, né, que gera para todo mundo. Exato. É bem legal, é bem legal. Isso eu tento carregar nas palestras que eu dou também. Eu tenho uma curiosidade aqui. Você voltou lá para entregar o mangá pro... Não, ele foi. Cara. Ele foi. E o que ele falou? Ele agradeceu, pediu desculpas, achando que poderia ser algo que eu tinha interpretado erradamente. Ele percebeu que eu fiquei um pouco alterado, não ao ponto de ser estúpido, mas você mandar a pessoa voltar para pegar o livro e ele falando que você não vai entregar um cara que tem experiência em mangá, ele percebeu que ele alfinetou. E ele foi no lançamento. E olha que engraçado. Eu vou juntar com outra curiosidade. Depois disso, durante esse projeto do mangá, eu acabei criando o Bando de Louquinhos dentro do... Olha o que a Miriam escreveu aí, ó. E se chama Determinação, é isso aí. É isso aí. Palavra forte, determinação, é isso aí. E aí, dentro do projeto do mangá, quer dizer, dentro do turbilhão de prazo, tudo, eu tive um insight de fazer alguma coisa para público menor ainda. E aí eu criei o Bando de Louquinhos, que eram crianças infantis mesmo, bem pequenas. E o objetivo dele era simplesmente criar fazer um projeto com linha de produtos, com os personagens, para as crianças do Corinthians, né? E aí, dentro desse projeto, foi dando mais visibilidade. A gente teve o prazer de criar um DVD infantil, estilo Galinha Pintadinha, e vinculou bastante. E um dia eu estava no escritório, a gente falando dessa pessoa, né? Esse Jao, ele é conhecido no mundo do mangá, né? E aí a prepotência cresce nas pessoas. Eu recebi uma ligação no escritório, e aí fui atender e falou: olha, o senhor tem um horário? Eu falei: horário? Eu não sou de vendas, eu não sou atendimento. Eu tenho horário que for mais importante, né? E aí simplesmente era o Maurício de Souza. Só. Mauricinho. O estúdio ligou e falou assim: eu queria uma reunião com o Rafael e tal. Eu falei: mas com quem? Ele falou: com o seu Maurício de Souza. Aqui nos estúdios da Turma da Mônica. Eu falei: o quê? Sensacional, velho. E aí eu peguei e falei assim, aí foi como fã, tá? Aí tirei totalmente a questão, não sabia nem o que ele queria comigo, mas eu ia lá como fã, ir lá e sentar para bater um papo com ele. E fui nesse dia, bater um papo. E aí entra aquilo que existe de diferente do sucesso. Durante a reunião, qual era o objetivo dele? O Maurício queria entrar com um mascote, com um Cascão no Corinthians. Implantar o Cascão no Corinthians. Como mascote. E eu não sabia disso. Ele já tinha ido até o Corinthians. E o marketing do Corinthians falou: olha, a gente já tem o Bando de Louquinhos. Fala com o Rafa. Quem sou eu, cara? Quem sou eu? Pede autorização pro Rafa. Mas eu achei fantástico o respeito tanto do clube como o próprio Maurício. E aí eu sentei com ele, por incrível que pareça, e ele chegou e falou assim: conta a sua história. Cara, isso é um sonho. Nossa senhora, sensacional. Mas a Miriam colocou uma palavra aí e me veio outra na cabeça agora também, né? Por essa atitude dele, né? Sim, você há de concordar que isso se chama ética. Sim, né? E ele chegou e falou assim: me conta a sua história. E eu tive que contar aqui. Eu sou filho de professora, né? Sim. Então folha de sulfite na minha casa era que nem ouro para quem desenha. E aí eu contei para ele que minha mãe me proibia de pegar folha de sulfite. E eu comecei a pegar saco de pão e colocar debaixo da cama para ficar liso.
porque ela não me dava folha de sulfite. Eu queria desenhar o tempo inteiro. E eu desenhava no saco de pão escondido. Nossa, que sensacional. Que história, hein, cara? E aí eu tô no meio da reunião com ele, ele se encantou com a história, e ele falou, olha, eu queria implantar o Cascão, só que você já tem os personagens e agora eu tô entendendo o que que é. Eu expliquei pra ele, o bando de louquinhos, e ele falou assim, olha, da mesma forma que eu gosto que respeitem os meus personagens, eu vou respeitar o seu. Então, eu não vou querer nada com o clube. Cara, você tá falando do Maurício de Souza, de um estúdio da Souza Produções, e só o maior, né? E ele mesmo assim falou, ele poderia falar, não, cara, eu vou lá e ofereço e dane-se. Não, e ele falou, não, continua com o bando de louquinhos, e que legal. E só pra encerrar, me entra na sala a Mônica. A filha. Literalmente a própria Mônica. Então, quer dizer, Nossa. foi um dia pra mim muito bacana como profissional e me motivou ainda mais a continuar. Porque vocês têm contato, Rafa? Você fala Tenho. com ele? Tem algum projeto para vocês fazer junto, assim? Não, projetos diretamente não, mas ele é quase um conselheiro, né? Uma pessoa que ele já está bastante de idade também, mas é uma pessoa que alavanca muito a autoestima, né? Né? Você sentar com a pessoa e bater um papo é outra história. Para você ter uma ideia, ele me levou para a sala dele, da sala mesmo do Maurício, e ele catou um gibi que estava em cima da mesa, que era do Pelezinho, e ele estava voltando porque a Copa do Mundo aqui no Brasil ia começar. E ele falou, dá uma olhada. E eu já tinha ganhado um kit que eles entregam para quem vai visitá-lo, que era uma sacola cheia de gibi, cheia de coisa. E aí ele me entregou, eu olhei o gibi e falou, esse daqui acabou de chegar para mim aprovar. Eu li, já está aprovado, já autorizei e tal. Aí a única coisa que eu fiz, eu catei esse gibi e falei assim, o quê? Um gibi que eu peguei da mesa do Maurício de Souza, esse não volta para a mesa dele. Esse gibi eu peguei ele na conversa ali, coloquei dentro da minha sacola, e eu tenho até hoje esse gibi guardado a 7 chaves que eu peguei da mesa dele, né? Ele me entregou para olhar e aí ele já tinha visto, e aí isso para mim foi uma honra. Então são coisas, são legados que a gente vai deixando, né? E leva para a vida toda, né? E são histórias que eu acabo contando para filho, para eu tenho algumas histórias parecidas também. Eu tenho do hobby, né? Eu tenho histórias do hobby. E eu também tenho histórias da profissão, né? Pessoas que são reconhecidas na profissão que eu sigo, né? E pessoas também influentes, né? Eu usaria esse termo. Não vou usar o termo famoso, porque eu acho que famoso ninguém é. Então eu acho as pessoas influentes, né? Esse negócio de fama é besteira, balela, saca? Mas influentes. Por exemplo, a influência do Maurício de Souza perante revistinhas em quadrinhos. Cara, você fala revistinha em quadrinhos, você já associa. É que nem você falar aquela marca Bombril, né? Não tem nada a ver com a palha de aço. Né? Não tem nada a ver com palha de aço lá, o Bombril. Aí você fala Bombril, mesmo se você vai comprar uma que não é Bombril, é de outra marca, você fala Bombril. É a mesma coisa quando você fala esses caras lá que desenham quadrinhos. Já vem Maurício de Souza na sua cabeça, né? É influência, né? Eu tenho histórias engraçadas, tanto da influência, inclusive um deles, ele entrou na nossa live, acho que você já até estava. Nessa que entrou a Agile Trends, né, que eu sou o Agile Coach, ele entrou, eu olhei assim, eu falei, nossa, Agile Trends, e era abril. E naquela semana, mais ou menos, estava para acontecer o Agile Trends, é um evento grande da agilidade. Cara, vai mais de 3, 4 mil pessoas nesse evento. E eu ia nesse evento, e ele foi cancelado por causa da pandemia. E aí os caras pegaram e falaram, porra, vamos fazer esse evento eletrônico, né? E aí eles fizeram, e bem naquela semana ele entrou. Ele estava muito conectado. Cara, ele tinha acabado de fazer uma live, depois que eu fui ver, eu entrei lá pelo horário, você percebeu. Pelo horário, exato. Ele entrou às 20 e ele tinha acabado de fazer uma live. Então, mano, cara
influente, humilde, que nem você tá falando. Depois eu cheguei a conversar com ele, eles perguntou pra mim, né, pô, que legal que você fez, deu um puta de um feedback bacana, né, pelo corre que a gente tá fazendo aqui, usando o nosso tempo pro bem, né. E teve um também que foi muito engraçado, cara, mano, essa história é até parecida, assim, um pouquinho com a sua. Como vocês sabem, tá, que tá aqui atrás aqui, ó, né, a gente toca por hobby, então, cara, já tem uns 9 anos que eu tô foi final de 2011, na pegada. Final de 2011 para 2012. Resgatando lá no passado, quando a gente trabalhou, eu ia nas casas noturnas, ligava lá nos programas de meio-dia para conseguir os ingressos, para ir de graça nas casas noturnas. E hoje eu até resgatei um pouco disso aqui. Eu falei, nossa, eu fui nessa casa, eu fui nessa casa. E aí o que acontece? Quando eu ia nas casas noturnas, eu já ficava perto ali da cabine do DJ. Então, cara, eu tinha ali, ó, meus 16, 17, 18 anos, eu já ficava olhando. E, cara, e aí vamos lá, voltando de novo na palavra de fama, né? E eu achava, assim, fantástico, cara, aquela renca de gente na frente, olhando pro cara, o cara lançava uma música e todo mundo batendo palma, delirando, mano. Cara, eu achava aquilo assim, nossa, eu queria fazer isso, velho. Eu queria estar ali na cabine tocando, né? E as pessoas me aplaudindo. Isso foi meu sonho inteiro na minha vida. Só que aí foi bem a época que a gente se afastou ali, né? Você seguiu o seu caminho, eu segui o meu. E aí eu fui, óbvio, fui pro corre, né, cara? Fui ganhar dinheiro, fui trabalhar, estudar, fiz faculdade, uma renca de curso. Troquei de empresa pra caramba depois que eu saí de lá, né? Troquei várias empresas, só que aí minha carreira ela foi subindo, porque eu fui estudando bastante, estudando, eu fui subindo, estudando. Eu nunca parei, né? Aí, principalmente agora, nos últimos anos, eu estudei demais, né? Eu deixei minha carreira bem sólida. E aí o que aconteceu? Lá em 2011, 2012, eu na minha loucura, e a minha esposa, ela me empurra. Eu sou o cara da dúvida, ela é a pessoa de... Confirma. Exato, ela é assim, tá? Tipo, o Cleiton tá falando, ó, também comecei assim. Também comecei assim, ó. Ele vai lembrar dessa história. Aí, cara, eu sempre... E aí, quando eu comecei a namorar com ela, já não ia mais pra casa noturna, né? Nem saía com ela, porque eu achava meio perigoso levar ela pra esse tipo de ambiente, né? A gente já fazia passeios mais família, as coisas menos perigosas, mais sossegado. Eu saí da vida noturna. Quando eu comecei a namorar com ela, acho que eu tinha 23 anos e meio, mais ou menos. Aí eu parei da vida noturna, né? Uhum. E aí o que aconteceu, cara? Chegou em 2011, um determinado dia, não sei por que me deu na cabeça, eu olhei pra cara dela e falei, nossa, queria comprar uma mesa de som. E aí ela falou assim, do nada, assim, ó. Ela falou, compra. E não era barato, né? Uma mesinha de som, ela custa um pouquinho, assim. Não é um dinheiro que você vai ter ele toda hora pra você comprar uma mesa de som. Não é que nem comprar um tênis. Entendeu? É caro, é bem mais caro, né? Aí eu fui lá, comprei uma mesa de som. Comecei a brincar, catava o meu som da minha sala, eu tinha um Aiva, plugava ele na mesa e, cara, comecei a tocar na casa de amigo, né? Principalmente um amigo nosso aí, meu e do Cleiton, que é o Rafael. Também Rafael, tá? Acho que tava online, não tava online? Tava, ele tá. Ele ganhou o mangá do Corinthians. Não foi ele que ganhou, foi a esposa dele que ganhou, a Franciele Ponciano. E ele ficou todo feliz, cara, nossa, ele parece que ganhou a medalha de ouro na Olimpíada. Que legal. O cara é corintiano, né, cara? Ganhar o mangá do Corinthians, o cara ficou muito feliz. E aí, cara, eu comecei a fazer muita festinha. A mãe dele adora festa. Ela já conectou em live também, falando, assim que acabar tudo isso, a gente vai fazer uma festa. Comecei a fazer festa. Aí comecei a comprar, velho. Pool parties, isso aqui, ó. Pool parties, fazia bastante pool parties, festinhas na piscina. E aí eu comprei as minhas caixinhas de som, investi nelas, mais uma paulada. E ó, cada coisinha dessa aqui, bicho, é uma grana preta. Imagino, cara. E a doida da minha esposa, compra, vai lá e compra, me incentivando. E aí o que aconteceu, cara? Eu comecei a colocar em rede social, né, um videozinho ou outro, uma besteirinha, né? E uma professora da academia, aí começou a história, velho. Por isso que eu te falo, cara, a influência, ela é uma coisa incrível. Gosto muito dessa professora, tá? O nome dela se chama Alessandra Moisés. E aí eu fiquei conhecido na academia como o DJ da Zumba, né?
porque ela dava as aulas de Zumba e quando dava aula especial ela me chamava, né? Entendi. E aí eu fiz uma parceria com a academia, não vou nem falar o nome da academia aqui, mas ali começou a minha carreira. Ela foi fazer uma festa um dia, ela falou, você toca? Eu falei, eu brinco, né? Eu sou amador, eu tenho algumas coisinhas. Ela falou, você topa fazer uma... Olha isso, Rafa. Você topa fazer uma aula especial comigo? Eu falei, mas como que é? Me explica. Falou, eu tenho a sequência das músicas, você só vai dar play. Aí você traz aquelas iluminação que eu vi lá no vídeo, que você postou, e a gente joga aqui na sala. Falei, legal, vamos lá. E assim eu comecei minha carreira, velho. Então eu fazia as pool parties aqui, que o Cleiton lembrou, fazia aquelas pool parties. Comecei a fazer aula lá, e aí eu comecei a me soltar. E as pessoas começaram a perguntar lá, as pessoas iam lá, nas aulas dela e perguntavam, nossa, você toca? Você faz festa? Aí e aí você foi aceitando isso. Então, aí eu falei assim, não faço. E aí, cara, aí eu comecei a pensar, falei, porra, tem um negócio aí, cara. E aí, até então, eu ainda não era Agile Coach, eu era tester, né, testador de software, que até, inclusive, hoje eu também, é uma das atividades que eu tenho na empresa, responsável por isso, teste de software, né. E eu falei, caramba, cara, aí eu cheguei a uma conclusão, Rafa. E acho que aqui fica o ensinamento aí para quem vai assistir esse vídeo. Eu digo que na vida, a gente tem o momento que a gente tem que ganhar o turu, ou seja, é o que vai matar sua a fome. máquina. É a máquina. Isso aí. Você vai trazer a comida e vai criar seus filhos. Tá? Isso aí. Esse é o principal. Todo ser humano tem que nascer. Aí é aquilo, né? Infelizmente, é norma, né? Norma é seguir um plano, né? Tudo é normatizado. O legal é você não ter normas. Né? Os inovadores, eles não seguem normas. Por isso que eles são inovadores. Então, você entra já na norma de ter que estudar, tem aquele ritual. Isso funciona, óbvio. É o modelo que a gente tem até hoje. Faz escola, faz faculdade, começa a trabalhar, profissional. Beleza, esse cara vai fazer você ganhar dinheiro. Só que tem cara, e não são todas as pessoas que percebem isso. Você sempre tem um hobby. Toda pessoa tem alguma coisa que gosta. Mesmo que seja jogar videogame. Falar, meu hobby é jogar videogame. O segredo é transformar isso em negócio. Matou, velho. É isso aí, cara. É esse o segredo. Isso. O segredo é você transformar qualquer coisa em negócio. E não é um negócio complicado. Né? Eu vou te dar um exemplo lá atrás, voltando, da mesma forma que nem você estava falando de estudo. Eu quando falo com a galerinha nova, que eu faço algum tipo de palestra e tal, eu uso a ferramenta da betoneira. Eu tenho a técnica da betoneira. A betoneira é uma máquina que mantém o cimento fresco. Né? Hoje nós já temos uma idade relativamente alta diante da molecada que está vindo aí. Se você não mantém a sua massa, né, seu cimento fresco na betoneira constantemente, tentando entender cada ferramenta, isso mesmo que nós estamos fazendo hoje aqui, né, entrar numa espécie de ver o que é tendência, ver o que é negócio, você endurece o seu cimento e você trava, você não evolui mais. Né? Então o objetivo é esse, eu falo isso para todo mundo. É transformar cada detalhezinho que a vida te põe na frente como uma oportunidade de fazer alguma coisa. Né? Cara. O nosso encontro foi isso. Né? E não menosprezar, não querer nada em troca. Né? É o que eu falo isso. A partir do momento que eu quis te ajudar com a live na questão visual, que é o que eu tenho de conhecimento, eu não estou querendo nada em troca. Eu estou querendo ajudar o sucesso da outra pessoa. Se você faz isso como profissional, você, além de... todo mundo sobe, todo mundo vai. Entendeu? Sem passar por cima de ninguém, sem ter que... você compartilha o sucesso com todo mundo. Né? Que nem você sempre fala nas lives aí, quando eu cedo o meu canal para você. Né? Você no começo, em off, em bastidor, você teve uma preocupação na questão de derrubarem, porque eu tenho esse canal, ele já tem um número de inscritos bastante alto, e de repente você entrou ali e acontece alguma coisa e o YouTube me derruba. Né? Tomar uma punição, eu não conhecia, né?
Isso, toma algum tipo de punição. A minha própria inserção no YouTube foi um pouco de conhecimento, vendo os jovens de hoje, YouTube em 2016. O pessoal da live tá entrando aqui. Então. A Nicole, minha prima Matilde já entrou também. Vou mandar um abraço pro pessoal aí, ó. E aí é o que eu falo, a partir do momento que você vê esse tipo de coisa, eu poderia deixar para trás e falar, não vou entender. Mas eu falei, eu quero entender um pouquinho do que é o YouTube. E fui atrás de tentar entender. Hoje em dia, antigamente o que você pegava? Você pegava aquelas enciclopédias Barça e ia atrás do que era o que você estava querendo saber. Hoje o Google é o dicionário da gente, né? Você tem como aprender qualquer coisa. Fritar um ovo da melhor forma possível, você colocar no Google e você consegue. Então, são coisas que vão levando a gente a ver que dá para melhorar sempre. Sempre, cara. É uma das coisas que tem na minha profissão de agilidade trabalhar em conjunto e melhoria contínua. A melhoria contínua é o pilar mais forte que tem, cara. Você inclusive hoje, eu escondi de você, tá? Semana passada, nesse cenário novo, eu tive um problema técnico, ninguém nem percebeu, óbvio, porque estava aqui na minha frente, na torre, né? Porque ele estava até aqui no chão, eu já até tirei ele daqui, cara. Eu tirei ele daqui, acho que eu joguei na caixa aqui. Tinha um negócio daquele que você pluga as tomadas, tava ruim, tava com mau contato. Aí eu ligava os Move funcionavam um pouquinho e parava. Falei, putz. E aí hoje, quando eu fui ligar, você até brincou, né? Falou, nossa, já tá tudo pronto. Hoje foi mais rápido. É porque a torre já estava montada, os fios todo passado, só que eu tive uma manutenção para fazer. Aí eu demorei meia hora a mais, já era para ter terminado. Mano, era para mim ter ligado hoje em menos de uma hora. Né? Aí eu fiz essa manutenção, troquei, testei de novo, coloquei de novo as abraçadeiras Hellerman, porque senão não funciona. Não funciona. Não funciona. Aí eu coloquei lá a abraçadeira e tal. Porra, funcionou, ficou da hora, foi show. O que eu fiz? Eu tinha um problema e apliquei a melhoria contínua, né? Então eu sabia que eu tinha que trocar aquele cabo, trocar aquele aparelho, testar de novo e live. Deu tudo certo. Exatamente isso. A vida é assim, cara. Melhoria contínua o tempo todo, cara. A vida é assim. É isso aí. Eu tento usar isso no meu segundo método, que é simplesmente o do presente. Eu já te contei isso daí também. Você entregar uma camiseta branca num saco uma camiseta branca da Hering, no próprio saquinho da Hering, entregar para uma pessoa, a pessoa tem um impacto. Você catar a mesma camiseta, tá? Que é um presente bom, e colocar dentro de uma bexiga com um laço, o impacto é totalmente diferente. O produto em si é o mesmo, né? Eu falo isso na minha carreira profissional como publicitário. A embalagem, muitas vezes, faz muita diferença. Né? E é o que eu tentei te ajudar nas lives com a embalagem visual, na divulgação, porque o talento em si, a vontade, o carisma, isso tudo você já tinha, né? E isso também não faz a diferença, mas você entregar algo com uma embalagem diferente ajuda muito, isso na profissão, e isso tudo depende muito de dedicação, né? Hoje em dia as pessoas, se a pessoa não quer nada de mão beijada, ela vai fazer um simples gesto muito bem feito, pensando que fosse a melhor coisa do mundo. E é isso que gera o sucesso de todo mundo. Por isso que eu falo que existe uma diferença de sucesso para fama, né? Que é uma questão, a gente estava falando um bate-papo que a gente fazia antes, agora a gente está compartilhando esse bate-papo aqui na live, mas a gente sempre fazia esse bate-papo à noite. Verdade. A gente sempre batia papo assim. A gente só tá online, porque a gente fazia isso. Cara, teve dia que a gente já era meia-noite, quase uma da manhã, a gente tava conversando. Aí falou, bom dia, porque já virou, né? Já virou sábado, já é domingão já. Outra coisa também, na preparação também, né? Você sempre tá ali comigo durante a semana, preparando, conversando, dando feedback. Cara, falei outra palavra interessante sobre a nossa conversa, né? Como é importante você ouvir feedback, né, cara? Sim. Entendeu? E às vezes é um bate-papo que é construtivo, né? Sim, você pode, quando você está dando uma opinião, às vezes a pessoa fala e você fica surdo porque você não quis ser contrariado, então você não quer escutar.
né? Mas muitas vezes, se você escuta, você pode até mesmo explicar seu ponto de vista e a pessoa mudar de opinião. Não você ter que mudar, né? Então, às vezes, o feedback é legal para ter esse tipo de diálogo. Total. Né? Total. Eu mesmo, vamos falar das suas lives, eu quis te ajudar com o conteúdo para época, e essa semana eu te falei, eu acho que isso te atrapalhou um pouco. Quer dizer, você me ouviu, você fez o feedback, você aceitou o meu feedback, só que eu cheguei à conclusão que falei, poxa, não precisa. Eu quebrei a hegemonia que ele estava tendo na live de espontaneidade. E não, mas assim... eu acho que isso é bacana. Porque mas em nenhum assim, momento... Mas assim, entre aspas, né, Rafa? Porque até eu falei para você, e a Giovana, ela concordou também. Aquele feedback, no dia, como eu olhava pro papel, cara, eu via aquela porra daquele papel em cima assim, eu ficava com medo. Eu falei, caraca, mano, esse papel aí, velho, eu ficava meio com medo, o que eu tenho que falar? Então assim, eu tava preocupado com o que tinha que falar, somente. Isso. Porque todo aquele feedback, ele foi super importante. E a Giovana também falou que, nossa, fluiu mais. A gente terminou 9 horas em ponto, né? Ó, o Cleiton até falou alguma coisa aqui, ó. O profissional consciente aprende mais com as críticas do que com os elogios. Ah, isso aí tem um ditado que eu falo. O pai Cleiton, o que eu costumo falar? Quando você me elogia, você me corrompe. Toda palestra que eu faço, eu falo isso. Quando você me elogia, você me corrompe. Quando você me critica, eu aplico a melhoria contínua e cresço. É isso aí, Cleiton, concordo. É isso aí, verdade. A Giovana, ó, vixe, escutei meu nome. Mas enfim, foi pro bem, né? Escutou seu nome, mas foi pro bem. A gente sentiu que ela foi mais fluida. Quando o pessoal agora tá pedindo a música quando a gente faz o delivery, eu tento evitar ficar falando o mínimo, assim, falar o mínimo possível, porque, que nem você falou, ainda tem aquele core meu que eu não aguento. Eu vejo o microfone, pior, hoje o microfone quebrou, vocês nem perceberam. Eu pego o microfone, eu quero falar, eu quero brincar, eu quero contar uma piada, eu quero ler o que tá escrito, né? Eu vejo as pessoas que nem ela tá escutando aqui de novo, olha lá. E ele escutou minha crítica e não me interrompe mais tanto nas viradas. Aí, ó, tá vendo? Tá vendo aí? Ela falando aqui, ó, ela também não interrompo ela, ó. Pare de interromper minhas viradas, senhor Aurélio. Então, assim, tudo que você falou, tá aqui, ó, ela tá escrevendo, ela também tá comigo na linha de frente, tá? Então, assim, aquele script, o papel em si me assustou, mas até hoje eu consegui seguir aquilo que a metodologia de organização. A metodologia que você passou pra gente de organização, eu segui ela hoje, só não tinha o papel ali. Mas deu muito certo. Sim. Né? No entanto que o improviso de perguntar ali para as pessoas, quando eu tava tocando e começou a dar match ali, nossa, eu lembrei do meu passado, de eu indo pra balada, eu falei, então, me falem para mim qual que é. Aí eu improvisei. Me falem para mim a casa noturna que vocês iam, para ver se eu ia também, se eu já fui, se eu conheço. Cara, aquilo foi muito legal. Todo mundo escrevendo a casa que ia, cara. Você entendeu? Isso é uma coisa que puxa, né, cara? Mas foi legal que você tinha essa visão e eu não tinha, Rafa. Eu ia continuar atrapalhando aquelas músicas, entendeu? E é o famoso dividir o conhecimento. Né? Exato. Eu poderia só sentar aqui do outro lado da tela e falar assim, olha lá, ó, podia fazer melhor e nem fez, ó que ridículo que ele tá fazendo. E nada, cara, você foi monstro com a gente, cara. Eu peguei e falei, poxa, não custa nada a gente poder compartilhar algo que é tão divertido e tão especial, entendeu? E aí eu cheguei e falei, poxa, foi uma ferramenta que nessa pandemia a gente preso a esse tipo de confinamento saudável, eu chamo de confinamento saudável, porque é uma forma de proteção. Sim. Você poder ter um objetivo, uma diversão, uma coisa legal para se fazer. E quando eu vi que você estava proporcionando isso, eu falei, poxa, cara... A Sheila dando tchau aí, ó. Sheila Araújo. Oi, Sheila. E aí eu peguei e falei, é uma forma bacana da gente poder ajudar. E quando você me deu o feedback de falar, poxa, me ajuda então, quero ver, que legal. Eu me senti super participativo dentro da live, apesar que eu fico só no chat.
Mas eu falei, pô, o que puder, e a primeira live eu só ajudei visualmente, a segunda eu falei, pô, se ele quiser, usa meu canal no YouTube, e é uma coisa bacana, é uma coisa que a gente depois vê os números, né, que ao vivo ali fica randômico, entra e sai, mas o YouTube ele te leva uma projeção um pouco maior, e você no final digamos assim, todo final de domingo ou segunda-feira, a gente tem o resultado de quanto foi atingido essa live no primeiro impacto. E isso é legal, para quem estava torcendo, você mesmo chegou para mim e falou, pô, eu vibrava com 22 online. Verdade, já é né? passado. A gente já teve live de 300 pessoas seguindo, assistindo, e a gente achou muito legal isso, né? É verdade, verdade. Aí entra no tema do sucesso, que eu falo sempre. O sucesso é de 22 você pular para 23. Isso para você é um sucesso. O sucesso vai medir, não em comparativo, mas em sim o seu objetivo. Exato, né? Eu falo isso para todo mundo. Exato. Né? Por isso que eu falo que cada sucesso da sua vida, né? Hoje em dia, vamos dizer, nessa pandemia, a gente não está tendo a doença e está protegido, já é um sucesso diante dos números. Então, isso que eu meço o sucesso, e não fama, né? Que Exato. Fama... E por incrível que pareça, quando eu comecei a ter esse excesso de gente me seguindo, de visibilidade, eu percebi que era mais complicado você conseguir administrar isso para as pessoas não acharem que você mudou. Porque a pessoa que acha que você mudou é a pessoa que interpreta que queria estar no seu lugar como inveja. Então é uma ferramenta de defesa das pessoas. E eu sempre falo isso, a gente não muda. E nem as pessoas da TV. Eu já te contei histórias que eu tenho muito acesso com pessoas. Se você interpreta, se você conversa no meio artístico, digamos assim, né? Eu te contei já que eu fui no Bem Amigos do Galvão, e lá no Bem Amigos eu fiquei no camarim do próprio Galvão Bueno. Ele entrou lá e eu cheguei e falei, pô, vou conversar com... recado da Sheila aí, ó. A Sheila é minha prima lá da Bahia. Sheila, isso aí, abraços pra família aqui na Bahia. Sheilinha.